Lembrando que as discussões serão mediadas pelo superintendente corporativo do Hospital Samaritano, o engenheiro Luiz De Luca. Por favor. E ele já, conforme prometido, de posse do seu tablet, aqueçam os dedos para que a gente possa ter uma discussão calorosa. Obrigado, bom trabalho para nós. Bom, obrigada. Muito obrigada pelo convite, em meu nome, em nome do INSPER, para poder falar desse tema tão quente. E quando eu li o título, eu falei, santo Deus, tudo isso em 20 minutos, né, vai ser um desafio. Mas eu quero primeiro falar um pouquinho de mim, para vocês entenderem a nossa interação aqui. E nessa figura está um pouco da minha história corporativa. São 35 anos de vida corporativa, passados nessas diferentes organizações, no Brasil, na América Latina e também fora do Brasil, né, coordenando uma área de RH da Humanidade de Negócio na França, e que me deu aí a oportunidade de conviver com muitas questões relacionadas às discussões que a gente vai fazer agora. Desses 35 anos de carreira corporativa, os últimos 25 praticamente foram dedicados a trabalhar com formação e preparação de lideranças e a trabalhar com organizações em processos de mudança, né? As duas últimas organizações nas quais eu atuei foram a Votorantim, durante 10 anos, preparando uma nova geração de executivos para o grupo, e na Schneider Electric, que foi a última na qual eu atuei antes de migrar definitivamente para a carreira acadêmica. A minha formação se deu nessas diferentes instituições. Minha formação original é na USP, eu digo que eu fui psicóloga, não tenho mais nada a ver com isso, mas ao longo da minha carreira eu fui me dedicando à área de administração, e foi nela que eu acabei me formando e fazendo o meu doutorado na Universidade de Pau, que todo mundo perguntava como é que fala o nome, é Pau, apesar de se escrever P-A-U, que é uma linda cidade lá no sul da França. E a minha carreira acadêmica se deu nesses últimos 10 anos, com passagens por essas universidades, onde eu tive a oportunidade de conduzir programas de formação de executivos, e desde 2010 eu estou no INSPER, também assumindo a área de graduação, e o INSPER acabou me convencendo a encerrar minha vida corporativa no ano passado, e desde então eu sou dedicação exclusiva ao INSPER, nos programas de formação de executivos e também na graduação, na pós, e eu tenho o prazer de conduzir a cadeira de gestão de pessoas no MBA de saúde, que a gente conduz em conjunto com o Einstein, e no qual eu tive o prazer de receber minha colega Carmen para um bate-papo lá, contando como é que é fazer gestão numa instituição de saúde. E eu fui convidada para falar desse tema, e pesquisando e olhando, quando se fala de tone of the top, quer dizer como é que o top da organização dá o tone de uma conduta ética, né? E quando você vai pesquisando, olhando, você vê uma série de coisas relacionadas a esse tema, muito vinculadas às questões de auditoria, e aparecem algumas questões, né? O que quer dizer tone at the top? Bom, quer dizer que você está com os clientes corretos, que você tem padrões claros e ferramentas de auditoria que controlem, né, o comportamento dentro da sua organização, que você está conduzindo de forma eficaz essa auditoria, que você tem pessoas qualificadas, que você tem compromisso com a excelência, que você tem compromisso com o aprimoramento contínuo. Beleza. Só que eu falei, mas eu vou fazer um voo de helicóptero. Eu vou levar essa discussão para uma dimensão um pouquinho maior, que é um pouco de como a gente faz as nossas discussões com líderes que passam pela formação conosco lá, e os desafios que a gente faz para essa liderança nas formações que a gente tem com líderes. E, para isso, eu sempre começo fazendo 4 perguntas. E o rapaz me perguntou lá atrás, a senhora quer falar no púlpito? Eu falei, mas não tem a menor possibilidade de eu falar no púlpito, né? E se ele tivesse, eu gostaria de ter o microfone da Xuxa, mas não tenho o microfone da Xuxa, então eu vou com o meu aqui. E a primeira questão que eu coloco sempre nas formações de liderança é quais são as questões mais críticas que uma organização tem que cuidar. Quais são os aspectos mais relevantes que você, como líder, tem que estar preocupado? Diz para mim, um aspecto relevante. Paulo, por favor. E esse negócio aqui se chama, tem um nome técnico para essa coisa que eu estou fazendo, chama Cold Call, chamada a frio. Bom, eu atuo na área comercial e na minha área o foco é busca de resultados e cumprimento de metas. Resultado e cumprimento de meta é uma questão crítica para uma organização. Júnior, porque o primeiro nome não vai dar para falar. Gestão de pessoas. Gestão de pessoas é um aspecto crítico. Gestão de pessoas também.
Gestão de... Opa, beleza. Me dê uma outra questão crítica para uma organização, Laís. Uma empresa tem que estar super preocupada. Gerenciamento de risco. Risco. Diga-me. Além do gerenciamento de risco, monitoramento e fiscalização. Fiscalização. Reinaldo, eu vou pular você. Diz uma coisa para mim, hiper importante para uma organização. Inovação. Inovação. Todas essas questões, como é que a gente gere resultado, como é que a gente controla risco, como é que a gente inova, como é que a gente gere pessoa. Buscando novos resultados, novas formas de conduzir o direcionamento dessas pessoas. Direcionamento é uma outra palavra que apareceu aqui. Eu vou consolidar tudo isso em 4 grandes questões críticas que nós entendemos que são absolutamente relevantes e que devem fazer parte de todo o raciocínio, de toda a reflexão e de toda a condução da liderança de uma organização. Primeira questão crítica é: qual é a identidade dessa organização? O que faz a identidade de uma organização? Vou descer de novo. Alguém aqui em cima falou cultura. O que mais? O propósito, a razão de ser. A razão de ser dessa organização, que eu acho que vem na sequência. O que faz a identidade de uma organização? Quem ela é. O que quer dizer quem ela é? Qual é o propósito dela? Qual é o propósito dessa organização? O que faz a identidade de uma organização? História. E o começo dela? Essa identidade está lá no começo dela. Filosofia. A gente fala a missão, a cultura, a filosofia. Eu diria que há 2 pontos críticos que estão no início da história toda e que são a espinha dorsal da identidade de uma organização. Primeiro, qual é a natureza do negócio? Que esse investidor resolveu colocar o dinheiro dele. Né? Aqui tem uma natureza de negócio. Aliás, aqui tem várias naturezas de negócio. Né? Quando você está falando de hospital, é uma natureza de negócio. Quando você está falando de um gestor intermediário, é uma outra natureza do negócio. A natureza do negócio, que é o início de tudo, vai falar de muito do que vai acontecer numa organização. Se vocês prestaram atenção na minha história, eu passei por sistema de transporte, mineração, química e petroquímica, cosmético, TV a cabo, parque de diversão. Cada um desses negócios tem uma natureza que é determinada e determinante. Né? Na hora que você resolve investir em mineração, só isso já fala de muito. É commodity, você não pode controlar preço e por aí vai. Quando você resolve investir em entretenimento, aqui já tem uma série de coisas que vão determinar o resto da história. E a cultura, que são os valores que criam essa organização, né? Que dão forma e que são espinha dorsal junto com a natureza. A segunda questão crítica, dada a decisão de um acionista de investir num determinado negócio e de imprimir nesse negócio um conjunto de valores, vem a segunda questão, qual é a estratégia? Como é que eu vou gerar valor, e aqui é valor amplo, não só valor financeiro, e como é que eu vou garantir performance? A gestão de risco que a gente falou, o resultado e as metas, isso fazem parte da segunda dimensão. Né? Eu tomo uma decisão, eu estou num negócio, seja ele qual for, numa ONG que seja, a gente dá aula para um monte de ongueiro, né? E que tem uma proposta de valor, ao estar nesse negócio, eu quero ver como é que esse negócio vai gerar o valor que eu, como investidor, resolvi colocar. Seja financeiro ou seja de um propósito qualquer. E como é que eu vou garantir o olhar de performance? A terceira questão é qual é o capital humano que vai estar comigo. E como é que eu vou gerenciar esse capital humano? Qual é o perfil de capital humano e como é que eu gerencio? A minha decisão de quem eu contrato, como eu remunero, como eu promovo, como eu estabeleço meta, como eu dou bônus, tem a ver com as 2 questões anteriores. Eu que me dedico em boa parte das formações para esse tema, eu falo, isso não existe à toa. Você não faz gestão de pessoas porque é bacana, porque eu gosto de gente, não é isso. Você faz porque você tem uma dimensão maior, que são a estratégia e o propósito desse negócio. E, por fim, tem uma 4ª questão crítica, que tem a ver com a sustentabilidade desse negócio. Como é que eu vou garantir
uma atuação ética e uma perenidade para esse negócio. Então, a conversa, né, que a gente vai ter aqui, ela se insere nessas duas primeiras dimensões. Então, eu vou me dedicar um pouquinho a falar dessas duas questões, porque eu entendo que tone of the top, tone of the middle, tem a ver com a questão que está vinculada ao papel de lideranças e de gestores na sustentação da cultura ou, eventualmente, na evolução dessa cultura, se a estratégia assim o demandar, e numa atuação ética. Então, o que quer dizer cultura e o que quer dizer essa atuação ética do ponto de vista dos negócios, né? Então, trazer um pouquinho de um flavor conceitual aí para vocês sobre essas duas questões. Ok? Faz sentido? Então, agora eu quero fazer a minha primeira pergunta. O que é cultura? Minha primeira não, bilionésima. O que é cultura? O que é cultura? O que é a cultura de uma empresa? No que ela se baseia para poder seguir adiante. No que ela se baseia para quê? Para estar no mercado. No que ela se baseia para estar no mercado. O que é cultura? É o resultado do conjunto de valores da companhia, que resulta em a forma que ela vai atuar. A forma como ela vai atuar baseada num conjunto de valores. O que é cultura? São preceitos que norteiam todo o direcionamento das pessoas que nela fazem parte em prol dos seus objetivos. Oh, legal. Preceitos que norteiam a condução das pessoas em prol dos objetivos. O que é cultura? São valores que a companhia tem e que garantem a continuidade dos negócios e como eles são feitos. Estamos dentro, né? Estamos dentro da discussão. Cultura tem a ver com os valores e as crenças que vão determinar o comportamento das pessoas. As palavras que estão em vermelho, elas não estão em vermelho à toa. Primeiro, compartilhados. Tem 5.827 valores ou bilhões de valores que permeiam uma organização. Quando a gente vai falar da cultura e dizer isso aqui é cultura dessa organização, são aqueles que estão compartilhados e permeiam. Eu trabalhei em organizações grandes. Eu trabalhei em organizações multinacionais, em 140 países na Rodia, 145 países na Schneider Electric. Se a gente fosse falar o que é cultura, a gente conseguia falar. A gente olhava e falava, nessa empresa aqui a cultura é isso. Mas não passam, né? Você pode contar na mão, porque é aquilo que é compartilhado e que você encontra em todo o meandro da organização. E uma outra questão crítica que tem a ver com cultura, vocês falaram, ela determina como é que a empresa gera o resultado, ela determina as decisões. Portanto, não é a política que está no papel que determina a decisão. O que determina a decisão de uma organização é a cultura, é o conjunto de valores. Bom, se isso for o que está escrito na política. Nem sempre. Né? Nem sempre é isto. Então, na hora mais crítica, no momento mais relevante de uma organização, a cultura fala mais alto. Ela determina. Por isso, a grande preocupação de empresas como eu trabalhei, grandes empresas, de garantir que, se o headquarter está em Paris, na França, como é que o cara de Singapura está tomando uma decisão? Porque a gente sabe que não é só pela política que está na internet ou na intranet da organização. A gente tem consciência que isso está vinculado aos valores e ao valor de quem está lá tomando a decisão, né? Então, por isso, essa é uma das questões mais críticas de uma organização. E elas vão variar de empresa para empresa. A cultura é o conjunto de mensagens que vão dizer para as pessoas como é que essas pessoas têm que se comportar, o que é que tem valor e o que é que elas precisam fazer para ser aceitas e para serem reconhecidas. Cultura é aquilo que a gente fala, é o jeito de ser dessa organização. Né? Aquela história que você fala, aqui a coisa funciona desse jeito. Quando você ouviu essa frase, lá está a cultura permeando toda a discussão. O que interessa para nós é como é que isso acontece. Como é que essa dinâmica se dá na organização? Como é que esses valores vão se transformando em decisões? Então, existem 3 grandes vetores que fazem a cultura e são os vetores sobre os quais a gente atua
em todo o processo de gestão, né? Eu que trabalhei muito com isso, né? E eu uso aqui um conceito da Carolyn Taylor, que é uma autora que trabalha há muito tempo, foi executiva da Accenture, da Axialent, tem sua consultoria própria hoje e trabalha com mudanças organizacionais, e que me faz muito sentido, né? São 3 vetores. Primeiro, a cultura passa pelo comportamento das pessoas, a cultura passa pelos símbolos e pelos sistemas organizacionais. Tá? Todos os comportamentos, especialmente os comportamentos de liderança, todos os símbolos de uma organização e todos os sistemas, eles transmitem a cultura. Então, quando a gente está falando de uma cultura de compliance, de uma cultura ética, a gente não está falando de nenhuma dessas dimensões isoladamente. Isto só acontece, essa cultura só se estabelece quando a gente opera em cima das 3 dimensões. Quando você tem comportamentos que expressam isso, símbolos que transmitem isso e sistemas que garantem os controles disso. Qualquer um deles isolado não dá sustentação à cultura, né? Por quê? Porque as pessoas percebem. Por isso o livro da Carolyn Taylor se chama Walk the Talk, né? As pessoas agem pelaquilo que elas veem no walk, que é como as coisas funcionam, e não pelos que elas ouvem no talk, não pelo que se fala. Então, consolidar uma cultura, e consolidar uma cultura que tenha relação com compliance e com ética, tem a ver, primeiro, com você garantir esses comportamentos, né? E esses comportamentos são fundamentalmente os comportamentos de liderança, porque todos os comportamentos de liderança transmitem os valores. Todas as decisões, as pessoas olham para as decisões que são tomadas. Por isso, a liderança tem um papel relevante nisso, né? E lembrando que comportamentos são interpretados, o que torna a situação muito complexa, né? Como é que você garante que uma tomada de decisão com uma determinada intenção está sendo interpretada dessa mesma maneira na ponta? Por isso que os 2 outros sistemas vêm apoiar, né? Então, ponto 1. Então, o que a gente faz nas organizações? A gente monitora os comportamentos. Todos os sistemas de avaliação, avaliação de performance, avaliação de desempenho e por aí vai, são para monitorar comportamentos, né? Quando a gente fala de um processo de avaliação de desempenho, a gente não está falando de avaliação de resultado, a gente está falando de uma avaliação que olha o resultado e como as pessoas entregam esse resultado. Então, uma das maneiras de você garantir, né, uma cultura é você trabalhar no monitoramento dos comportamentos e na ação decisiva em cima desses comportamentos. Segundo, é como é que você monitora os símbolos. O que é um símbolo de uma organização? Símbolo. A imagem, a logomarca, o que mais? Tudo que você vê, o que mais que é? Um símbolo. O que ela representa para você? A reunião de resultado, a festa do final do ano, a cerimônia de comemoração. Oi? O status dessa organização. Estes todos são símbolos que vão falar, né? E eu já vivi situações bizarras, garanto que a Carmen também, né? Estamos lá numa situação de contenção tal, e o gerente querendo ser muito bacana, dá uma baita de uma festa de final do ano, num lugar muito bacana, uísque, 18 anos, essa foi a última situação que eu vivi dentro da organização antes de sair, hein? Ela é real. E aí, essa festa é em dezembro, e aí em janeiro, pá, a gente não paga o bônus, porque não deu resultado. E o que eu recebi como diretora de RH? Um monte de e-mails me falando, como assim? Whisky 18 anos, na boate tal e bônus 0. Pum! Desconectou na hora o comportamento da liderança com o símbolo. E a intenção do coitado foi a melhor possível. Ele sabia que não ia ter bônus, então ele quis agradar. Ferrou. Danou-se. E me deu um trabalho do cão para resolver o problema depois, lá em Curitiba. Entendeu? Porque as pessoas fazem a desconexão. O símbolo não falou do valor e não falou daquilo que deveria ser a determinação
de um comportamento de decisão de uma liderança. E a pessoa foi pelo quê? Ela não interpretou que foi uma bondade dele da festa bacana. Ela interpretou, vocês não estão querendo dar o bônus para a gente, né? Então, você só consolida uma cultura na hora que você vai integrando estas dimensões. As pessoas leem símbolos e leem muito rapidamente, né? E os símbolos estão nos rituais, naquilo que você observa, no ambiente físico, né, na localização do seu prédio, aonde você está, como é que é o teu ambiente, como é que é o teu escritório, tudo isso fala da cultura, né? Os rituais, as cerimônias, os heróis e símbolos muito relevantes são as normas e as políticas. E aqui entra a nossa discussão sobre compliance. É um símbolo que vai falar da cultura. No entanto, ele não vai consolidar a cultura se ele não estiver vinculado ao comportamento decisório da liderança. E as pessoas percebem a desconexão. Tá certo? Então, para você fortalecer, você utiliza um símbolo, mas você garante um comportamento, né? E, por último, os sistemas. O que é um sistema organizacional? O que é um sistema dentro de uma empresa? Dá um exemplo de um sistema. Um sistema. Um modelo de remuneração. O que mais? Processo sucessório. O que mais que é um símbolo? O que mais que é um sistema? Desculpa. Um sistema. Desculpa, nós chegamos atrasados. Um sistema. Qual é o sistema? Remuneração de resultados. A remuneração de resultados. Um outro sistema. Um outro sistema pode ser o próprio sistema de gestão da informação. Sistema de gestão da informação. Claro, você colocou o SAP, você mandou uma baita mensagem. Acabei de colocar o SAP. O que eu espero da minha organização? Disciplina, controle. Acabei de transmitir um valor pelo SAP. E está cheio de gente que sofre depois, né? Pôs o SAP e não sabia que é daquele tumulto todo. Ai, você pôs um sistema que é um sistema enrijecido, controlador. Que mensagem você passou? Agora é para controlar. Agora é para ter disciplina. Que outro sistema? Um outro sistema. Vou insistir. Monitoramento e fiscalização. Monitoramento e fiscalização. Como é que você controla gasto? Como é que você faz orçamento? Como é que você controla despesa? Uma empresa que uma despesa de R$50 precisa de 5 assinaturas, inclusive do vice-presidente, passa um valor diferente de uma empresa em que uma despesa de R$50 pode ser autogerida. Então, todos os sistemas organizacionais, planejamento, orçamento, KPIs, metas, controles financeiros, SAP, todos os sistemas falam de valores. Quando eu estou pedindo para 5 pessoas assinarem R$50, eu estou falando de qual é o valor que eu tenho na relação de confiança. Né? Então, ao colocar os sistemas, a gente também está reforçando a cultura. E todos os sistemas de gestão de pessoas são os sistemas mais potentes do mundo para transmitir cultura. Quem você contrata, quem você manda embora, quem você promoveu, quem levou a meta, quem veio fazer o curso, quem veio participar desse seminário, as pessoas estão olhando. Na hora que eu promovo alguém, falo, opa, é para ser igual a ele. Na hora que eu mando embora, opa, não é para ser igual a ele. Na hora que eu dei o aumento, epa, é isso que me leva ao aumento. E você monitora a cultura através dos sistemas. Então, se nós estamos falando de compliance, se nós estamos falando de tone at the top, tone at the middle, como é que eu, como líder, top, tomo decisões, defino símbolos e monitoro os sistemas. As pessoas adoram falar de meritocracia, minha empresa é meritocrática, tal, e eu costumo provocar um pouco, né? A sua empresa é meritocrática, você continua tendo a sua premiação de 10 anos de casa, 15 anos de casa e 20 anos de casa? Aí dá aquela parada, né? Eu continuo. Falei, pois é. Então, isso não é meritocrático. Não, mas acontece que se a pessoa está 10 anos é porque ela dá resultado. Tal. Então, mas você, se você quer ser meritocrático, você não está premiando os 10 anos de casa.
Você está premiando os resultados acumulados ao longo de 10 anos. É uma outra mensagem. É símbolo, o reloginho é símbolo. Então, se a gente quer falar de como é que se institui uma cultura, como é que eu faço turn at the top, quer dizer, como é que eu, na liderança, estou coordenando as 3 dimensões. Então, nos nossos trabalhos, nos nossos programas de liderança, a gente trabalha com os nossos líderes, todos os símbolos que eles monitoram e todos os sistemas que eles gerenciam, para identificar todas as disrupturas que possa ter com a cultura organizacional que eles representam. E, em determinado momento, você está contribuindo para mudar e para evoluir a cultura dessa organização. Portanto, você tem que monitorar essas 3 dimensões, né? Então, queria trazer essa dimensão conceitual para dizer que aqui está tone at the top, tone at the middle. E, quando a gente fala de governança, a governança é um dos sistemas pelos quais você monitora. Mas a questão crítica que eu quero trazer para vocês é, eu vejo muito o trabalho em cima dos sistemas. Muito. Não é só isso que faz a cultura mobilizar. Não é porque você institui um novo modelo de governança ou porque você coloca um determinado sistema. Você tem que alinhar isso com os símbolos, e os símbolos são todas as coisas que as pessoas observam, e tem que alinhar isso com os comportamentos que tomam as decisões. Senão, não há mudança, e eu vivi muita mudança organizacional, né, para dizer para vocês que é a integração dessas 3 dimensões. E, por último, a gente falou sobre atuação ética, né? Então, antes de transferir o debate aqui para os membros da mesa, quando a gente fala de uma cultura ética na organização, a gente olha para o tripé, né? A gente tem um tripé da ética, né? Que fala da ética da responsabilidade, da ética da convicção e da ética da virtude, que são os grandes filósofos, né? Gregos e por aí vai, percorrem essas 3 dimensões. Como é que a gente traz essas 3 dimensões para a vida organizacional? A ética da responsabilidade é aquela que tem foco em quem é afetado. E, portanto, quer dizer, o quanto a minha tomada de decisão dentro da organização toma em consideração as consequências da minha decisão. Então, como é que eu monitoro as consequências das decisões que são tomadas dentro da organização? A segunda dimensão é a ética da virtude, que tem um foco no desenvolvimento das pessoas. Qual é o meu olhar para o desenvolvimento, e não é só das pessoas da organização, né, da comunidade na qual eu estou inserida como organização. E a terceira dimensão tem a ver com como é que eu garanto a conduta correta. E aqui eu antecipo um pouco a palestra que vem a seguir, porque é aqui que entra o Código de Conduta. O Código de Conduta e o Código de Ética é um instrumento para você monitorar a conduta correta, né? Para você garantir que as decisões estão sendo tomadas dentro da dimensão da conduta correta. Mas quando a gente fala de trabalhar na ética da organização, a gente está falando em garantir esses 3 pilares. Como é que eu gerencio a consequência da tomada de decisão? Como é que eu garanto uma ação que promova o desenvolvimento de meu parceiro, de meus funcionários, dos meus clientes? E como é que eu garanto controles, né, lá na sua colocação, de que o comportamento correto está sendo atingido? E aqui é que entra para nós o Código de Conduta. Então, eu fiz uma introdução para dizer para vocês que toda a discussão que se fala sobre compliance, na verdade, e a ética do negócio está aqui, na interseção das 3, ela está vinculada a essas 4 grandes questões organizacionais. E, especialmente, a primeira e a última, que são início e sustentação da organização, né? Como é que eu, pelos meus comportamentos, símbolos e sistemas, estou consolidando uma cultura? E se eu estou falando de uma cultura voltada a compliance e a comprometimento com a ética, como é que eu garanto a integração dessas 3 dimensões? Os sistemas, os comportamentos e os símbolos, e como é que eu estou monitorando as dimensões de responsabilidade sobre decisões, garantia de que o comportamento correto está sendo tomado e um olhar para o desenvolvimento, né? Para que haja o benefício além simplesmente do resultado que eu estou gerando, né? E com isso eu vou passar a discussão, que acho que deu os meus 20 minutos, certo?
Coloco o INSPER à disposição de vocês para debate, para conversa, e o meu e-mail. Né? A minha área de atuação é a parte de liderança e gestão de pessoas e a parte toda de cultura e mudança organizacional. Né? Então, se quiserem conversar um pouquinho sobre esse tema, estou à disposição de vocês. Bom, muito obrigado. Deixa eu... Você está aqui do meu lado? Claro. Deixa eu contextualizar um pouquinho aí o nosso bate-papo. Nós tivemos a introdução pela nossa querida professora, trabalhando bons aspectos em relação aí às organizações, do ponto de vista da formação das organizações, cultura, e entrando um pouquinho até na parte, no final, sustentabilidade, ética, compliance, em relação aí às condutas, como é que a gente tem que estar atuando sobre ela. Não vou falar dos sistemas de gestão especificamente. Depois eu vou debater um pouco. Aqui do outro lado, do meu lado esquerdo, nós temos dois colegas, são dois médicos. A doutora Ana é uma médica ainda atuante como médica, né, trabalha em hospital, consultório, cirurgias, e ela, além de uma grande profissional médica, ela é uma militante da governança corporativa, ela é uma das nossas colegas da Comissão de Saúde do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e ela, além da experiência de médica militante da governança, tem uma experiência muito grande como diretora estatutária de uma operadora de saúde, né, que nós não vamos entrar no detalhe, né, que ela tem uma grande experiência de quais foram os pontos, né, desafiadores da governança na saúde, especificamente. O doutor Daniel, para quem não conhece, também médico, a tua formação médica, patologia, a gente está acostumado a ver, né, coisas diferentes, né, uma ótica distinta, né, mas há muito tempo trabalha na área de gestão, né, então ele teve experiência no mundo executivo, ainda recentemente. Hoje ele é membro do conselho de uma operadora de saúde, foi o diretor executivo da ANAP, Associação Nacional dos Hospitais Privados, então quem teve a oportunidade de conhecer o Dr. Daniel. E hoje ele também é um dos nossos membros da comissão, e está aqui para fazer um debate com a visão da governança e um trabalho que foi desenvolvido com a Comissão de Saúde. Nós temos um outro colega aqui, que é esse já não é mais médico como eu, né, Natel? Nós somos aí administradores, que tinha como tópico exatamente a ética, né, na saúde, numa visão da governança. Quando a gente entra em ética, é muito complexo a gente falar o que é ética. Tem trocentas definições, a professora apresentou 3 perspectivas da ética. E eu tenho um colega da do IBGC, que ele é uma referência em ética no ponto de vista das aulas, que é o professor Lélio, e ele coloca assim, olha, pessoal, ética é para a gente definir, né, assim, até onde, né, eu posso fazer, da maneira bem simplista, até onde eu posso fazer as coisas, tomar decisões que não afetam o próximo, dentro de um grupo de regras, obviamente, que são estabelecidas, né? Esse é o que eu devo fazer, até onde tem esses pontos em que eu posso ir sem afetar terceiros. Ela colocou aqui na responsabilidade corporativa, né, pode trabalhar em termos de abertura, mas essa é a maneira simplista dele. E quando a gente fala compliance, eu falo assim, o que é compliance? Alguém consegue me definir? O que é compliance? Vamos lá, pessoal. O que é compliance? Oi? Aderência. O que mais? Conformidade, né? Ou não conformidade, não é isso? Não estar aderente ou estar não conforme. A gente fala compliance, não, compliance, e o que é? É estar aderente ou, não, ou deixar de estar conforme com algumas regras, né? Que nós colocamos elas como são essas regras que nós temos que nos relacionar, que não infringam aí alguns princípios, valores das organizações ou a ética. Toda vez que a gente fala em código de conduta, não é código de ética, porque ética não tem código, né? Ética é isso que nós estamos falando. A gente pode trabalhar no aspecto filosófico e definir um pouco mais ética. A ética não tem a essência da ética, do comportamento, a parte dos valores. O código de conduta, né, aí sim, nós vamos colocar alguns pontos importantes, que é como nós devemos nos comportar
em relação à sociedade, né, à nossa organização, né, em relação a terceiros, etc. Quando a gente fala, e a professora colocou o ponto de vista, eu gostei, que nós falamos muito cultura, e trabalhamos no final muita parte de gestão, que ela colocou parte processos, sistemas, planejamento. Né? Isso vem muito que eu gosto de usar o termo gestão. Eu não vou entrar aqui no debate, mas eu tive um professor, vocês perceberam que eu não sei nada, eu só replico o que os outros falam. Né? Isso é uma virtude de poder articular conhecimentos de terceiro com um pequeno processamento que passa por mim, muito pequeno. Né? E o professor falou assim, pessoal, cultura é, como vocês colocaram, né? São hábitos, comportamentos de uma determinada região, país, até podemos falar que de alguma organização, a gente está definindo um ambiente muito fechado. E como foi colocado aqui, para quem trabalha em multinacional, as diferenças culturais são maiores. Quando você pega a interação com a Ásia, Europa, Américas, no mesmo ambiente territorial, você jogar toda a culpa na cultura não é justo. Né? Você pode trabalhar nos sistemas de gestão, como foi apresentado aqui. Né? Eu gostei quando meu colega falou assim, eu vivo, né, a cultura do resultado. Né? Eu amo isso, porque eu sou executivo. Eu não gosto de falar a palavra cultura, mas se isso está tão enraizado nele, é o comprometimento da gestão do resultado. Né? Assim como outras virtudes. Na área da saúde, nós temos compromisso com o resultado? Sim ou não? Sim, porque o não resultado é morte. Sim, então nós temos. Né? E claro que nós temos, dependendo do nosso perfil empresarial, além do resultado da vida, tem o resultado do negócio. E quando a gente começa a trabalhar isso, eu gosto de trazer uma esfera que ela não é estratosférica, é uma esfera um pouco superior de governo. E ter governo é bom. A gente está vivendo na pele o que é não ter governo. Não é verdade? Então, governança traz para governo. Ele não é gestão, ele está acima da gestão. Então, quando a gente fala de estrutura de governança ou sistemas de governança, ele está acima da gestão. O que está do nível executivo para cima, da sua estrutura que nós podemos desenhar, nós chamamos de estrutura de governança. Do nível executivo para baixo, nós chamamos de gestão. O IBGC, ele trabalha do nível da governança e tentando trabalhar o que nós... Olha como muitas coisas não são coincidências, né? Elas são essências. Cujos princípios básicos vocês arriscariam dizer quais são? São 4 princípios básicos da governança. Quem arrisca? Vamos lá, não ouvi, por favor. Transparência. Opa, legal. Transparência, ser transparente é bom para o acionista? É fundamental. Ser transparente é bom para a nossa vida pessoal? Sim ou não? Deveria ser. Parte da nossa essência de ter valores éticos fortes e querer ser sincero, ser transparente. Correto? Então, não posso desassociar a transparência corporativa de princípios de ética, né, e de valores. Qual é um outro princípio da governança? Transparência é um. Equidade. O que significa equidade? Igualdade, os mesmos direitos, independente se você é um sócio majoritário ou minoritário, deverá ter acesso às mesmas informações. Então, é o princípio da equidade. Na vida corporativa, é importante ser tratado, como nós falamos tanto de pessoas, de processo de equidade? Óbvio que sim, independente do nível hierárquico. Nível hierárquico é uma coisa, a equidade é outra, que deverá permear todas as organizações, principalmente em nível de governança. Nós vimos equidade nos escândalos que nós estamos
Óbvio que não. Qual é o outro? Oi? Eu não ouvi. Prestação de contas, que nós chamamos isso da parte da accountability. Todo mundo falaram de accountability de manhã, lembra disso? Mas em que contexto? Tenho que realmente tenho que prestar. Eu, como indivíduo, eu tenho que prestar contas? Claro. Eu, como profissional, tenho que prestar conta? Claro. Eu, como organização, tenho que prestar conta? Claro. Eu, como país, tenho que prestar conta? Claro que tenho. Então, a accountability, a prestação de contas, está em toda a nossa vida, independente do nosso momento, seja ele profissional ou pessoal. E o último, qual é? Que trabalha, fica ao lado romântico, que trabalha, você pega esses 3 princípios e quer levar ele para sempre. É que nem um amor eterno, né? Oi? Perenidade, que a gente chama isso de responsabilidade corporativa ou a parte da sustentabilidade. Um chama de responsabilidade social, mas é a responsabilidade corporativa que leva, de fato, a esta sustentabilidade que a gente busca, de alguma forma, traduzir isso numa maior perenidade empresarial ou corporativa. Quando nós colocamos isso no ambiente, né, do top ou middle, para nós, eu acho que da estrutura de governança, isso está as suas regras muito claras disso que nós estamos colocando. Quando a gente vai para permear a organização, ela tem que trabalhar esses princípios que nós colocamos, dos valores, né, da cultura, dos sistemas de gestão, para que isso seja absorvido. Nós vimos hoje pela manhã colegas falando de modelos, de etapas que têm a ver com treinamento, a continuidade, a auditoria, monitoramento, etc. Mas isso começa... Por quem que começa isso? Isso começa com o presidente da empresa? Vocês acham que isso começa com o presidente da empresa? Sim ou não? Sim ou não? Pessoal, coragem, vai. Não, olha, eu vou dizer uma coisa, não tem certo e errado, então ninguém vai ficar reprovado. Tá bom? Sim ou não? Sim. Quem é que faz? É o presidente? Não, não é. E vocês viram, claro, que as políticas corporativas, elas vêm do top. Quem faz não é o top. Quem faz e passa para transpor isso é o middle, como foi colocado aqui até pela Cleveland, ele deixou claro isso do middle management, e eu vou além. E aí o Deluca, não é o IBGC, não é começa por nós. Começa por cada um dos líderes, independente do cargo que nós tenhamos nas nossas organizações. Nós podemos fazer as diferenças. E eu acho que é isso que a gente tem que começar a mudar quando se fala de ética, quando se fala de compliance. É claro, quando você entra numa estrutura corporativa, a gente segue sistemas, processos, fórmulas, para que isso seja penetrado e perpetuado. Mas começa com nós. Se a gente não conseguir trabalhar aqui, como foi colocado, a minha colega da ética não está aqui mais, quando nós falamos o seguinte, onde? Olha, vai expandir mais 20 minutos, tá? Nós começamos aqui 3h30, estou de olho, sou engenheiro, né? Reinaldo, I'm sorry, né? Ok? Tem aqui meus colegas que vão fazer a parte dele ainda. A minha pode ser que tenha mais 10, mas não é não. Quando nós colocamos que ética como diferencial competitivo, não pode ser. Ética tem que estar parte de toda a nossa vida, seja ela pessoal ou profissional. Ela tem que ser uma coisa que, no ambiente correto, ela tem que ser igual. Ela não pode ser diferencial. Né? Falar que ser honesto, ser ético é o diferencial competitivo, o mundo está com os valores virados. Né? Eu acho que esse é o ponto que a gente tem que trabalhar. Eu acho que aqui que nós temos que trabalhar um ambiente de compliance, de ética, para que a gente coloque regras, modelos estruturados para evitar distorções que afetam terceiros ou a nossa organização. É isso que nós temos que deixar claro, principalmente na área da saúde.
Eu queria fechar esse meu pedaço e passar para eles, para depois eu quero ver de vocês a interação. Nós temos ainda 20 minutos, porque eu estou aqui cronometrando, nós começamos às 2h30 e são exatamente agora 3h10. Daniel e Ana, eu vou começar pelo Daniel, depois eu deixo para a Ana, que a mulher sempre fala um pouco mais, senão não vai deixar o Daniel falar. Né? Faça as suas colocações aí com esse teu chapéu aí, a tua experiência, nesse contexto que nós estamos colocando. Obrigado, Deluca, obrigado à organização do evento pela oportunidade de estar aqui. Eu faço parte, junto com eles aqui, mais o Natel, da Comissão de Saúde do IBGC, e a gente está desenvolvendo um estudo bem profundo, se é que dá para ser profundo nessa área, sobre essa questão da ética e governança, a relação entre as duas coisas. E a gente tem encontrado coisas bastante interessantes. Mas antes eu queria contextualizar um pouco sobre a questão do meio ambiente que a gente vive. A área de saúde é uma área extremamente complexa. Hospital, especificamente, mais complexo ainda, né? A literatura, Michael Porter diz que o hospital é a atividade econômica mais complexa que existe, talvez similar um pouco aos aeroportos, pela quantidade de atores que tem dentro de um hospital e a quantidade de relações que existem entre eles, né? Então, você pensar a cadeia da saúde, desde a indústria, passando pelos agentes financiadores, pelos prestadores de serviços dos mais variados possíveis, vocês podem imaginar a quantidade de pontos de fricção que existem e a quantidade de oportunidades que existem para que a gente faça as coisas mal feitas, né? E aí a gente está coalhado de exemplos aí nos últimos meses e anos, OPMEs, propinas, relações, da área de saúde especificamente, e, infelizmente, no Brasil como um todo, coalhado de exemplos ruins nessa questão de ética. E aí é que a questão da governança corporativa, eu acho que a importância dela para tentar induzir comportamentos diferentes. Eu não vou repetir tudo da governança que o Deluca falou, falar depois do professor e do chefe é sempre complicado, né? Mas lembrar que governança e gestão são coisas diferentes. Se vocês saírem daqui com essa imagem na cabeça, já está bom, porque a gente lá no Instituto, no IBGC, a gente se depara com essa confusão o tempo todo. Governança não é gestão. Gestão é uma coisa, governança é outra. A governança é um sistema de relacionamento entre os acionistas, os proprietários, a gestão, os diretores, os agentes reguladores. E gestão é uma coisa completamente diferente. Essa confusão é muito ruim, porque ela impede que a correta governança caminhe como ela tem que caminhar nesses 4 princípios aí que o Deluca falou, né? Então, acho que o papel da governança corporativa, quando bem entendida, é de induzir esses comportamentos, ou através dos seus princípios, induzir esses comportamentos que vão levar a uma conduta ética mais adequada. Então, brevemente, de conclusão, assim, de que a gente passeou por esse estudo que a gente tem fazendo, que é, primeiro, a importância das lideranças. Não existe, estou batendo aqui, já da professora falou isso, do Luca falou, não dá para a gente frisar muito pouco a questão das lideranças. Lideranças, como o Deluca falou, a top liderança, a média liderança, todo mundo que tem relação com alguém, no sentido de respeitar as regras da sua vida. O exemplo vem do que a gente não pode ser diferente de um jeito na empresa, de um jeito em casa, como que você dirige, como que você enfrenta uma fila, como que você... Essas coisas que a gente traz do nosso dia a dia tem que estar presentes na nossa empresa, né? Então, a aplicação dos princípios de governança corporativa, que são muito importantes nessa questão de um comportamento ético, a profissionalização da gestão. Na área de saúde, talvez a gente seja a área mais atrasada na questão de profissionalização de gestão, em outras áreas da economia brasileira. Temos que avançar muito nisso. Formalização desses códigos de conduta. A gente analisou já um conjunto enorme de exemplos na área de saúde que existem já, de hospitais, de entidades associativas, de empresas, vários exemplos. Mas eu acho que isso tem que ultrapassar o livrinho que está nas pastas de vocês, nos livrinhos que estão na internet, né? O desafio aqui é como que a gente transforma tudo isso num pedaço de papel
por uma cultura prática do dia a dia que está dentro da cabeça de todas as pessoas, né? Nessa convicção que a gente precisa ser ético o tempo todo. Tá? Então, é um pouquinho isso que eu queria falar rapidamente. São pinceladas, a gente queria trocar depois um pouco de ideia com vocês. Mas, assim, como que a gente sai das aulas, professora, e vai para a vida prática? Como é que a gente transforma tudo isso para o dia a dia? Como é que a gente cobra, como líderes, esse comportamento das pessoas? Obrigado. Quer dar uma introdução? Não? Posso falar? Tranquilo? Obrigada pelo convite. Muito feliz por estar aqui. E, principalmente, eu não vou olhar esses 5 minutos. Ele me deixa por último. Eu nem enxergo, né, Tiro? Eu nem enxergo. É verdade. Então, também trazendo para a coisa prática, né, porque eu acho que já tivemos bastante teoria aqui, até com gente com muito mais conhecimento, o pessoal da Deloitte, que faz trabalhos maravilhosos. E vou, na vida diária, com essa multifacetária que eu tenho, mas muito da área médica do dia a dia. Como a governança, e eles já explicaram que a gestão não é governança, a gestão faz parte da governança, é um dos pilares, né? Tem vários pilares, vai conselho de administração, os donos, né? O conselho de administração, o conselho fiscal, diretoria executiva e a gestão é um dos pilares. Depois vem as auditorias externas e depois o último, que é os manuais de conflito e de conduta e conflito de interesse. Tudo isso constrói as práticas de governança. As práticas serão melhores práticas ou piores práticas que esse pessoal que quiser fazer. Tá? Tem as piores. Quando a gente fala governança, é uma maneira genérica de falar de tudo que é bom. Não é bem assim, não. Existem péssimas práticas de governança. Até dentro do presídio lá em Roraima, provavelmente, aquele que morre gente pra caramba, deve ter uma governança interna lá. Não vou dizer que é uma boa prática, mas que existe uma governança, existe. Tá? Então, chamar de governança é um nome genérico, mas o que a gente quer mesmo, que a gente prega no IBGC, aliás, é um manualzinho fininho, assim, ó. Quando eu comecei lá, eu falei, isso aqui é coisa de executivo. É para fazer isso aqui, ó. Quer obedecer, obedece. Não quer, você que sabe o caminho que você vai seguir. Tá? Que é o Código de Boas Práticas de Governança. O compliance, onde entra o compliance, né, que é uma palavra em inglês que às vezes a gente não acha a tradução para o português. Eu gosto muito de chamar compliance seguir as leis. E lei, regulação, né? Tudo, vai desde as grandes leis, Constituição, e vai descendo, até chegar nos estatutos, nos códigos de conduta. Tudo isso, se for escrito, supostamente era para ser seguido. O que acontece muitas vezes é que, na prática, gente, se dependesse de código de conduta, digita na internet. Tem tanto, mas tem tanta coisa escrita, enormes. Tem uns que páginas e páginas. A maior parte deles é um grande defeito, até vi aqui o pessoal comentando na primeira apresentação da manhã, na última da manhã, que foram escritos por advogados. Então, primeiro que a gente não entende, né? Eu brinco muito nas aulas, que eu dou as aulas pela Fundação Unimed, pelo Brasil todo, de norte a sul, graças a Deus. Transformar o juridiquês em administrês e o administrês em mediquês, que é para os médicos e para o pessoal da saúde entender, né? Porque é outra linguagem. Então, o que acontece com esse tanto de coisa escrita? Simplesmente, elas não fazem sentido no dia a dia. Porque, se fizesse, gente, não operava paciente que não tem necessidade. Isso é horrível, horroroso. Horrível, a gente vê direto nos jornais, paciente operado sem necessidade, só por um ganho secundário. Não se aceitava propina, não aceitava dinheiro para receitar medicamento, não entrava uma empresa na sua empresa que não serve para ser comprada dela. Isso tudo não aconteceria se dependesse de tanta coisa escrita por aí. O que nós precisamos é transformar isso na realidade do dia a dia. Então, o que eu diria para vocês levarem para casa agora é isso. Leiam os seus códigos de conduta e de ética, né? O que ele disse é verdade. Inclusive, o Código de Ética Médica, a gente está fazendo quase que uma campanha para ver se eles mudam o nome de Código de Ética para Código de Conduta, porque aquilo é realmente um código de conduta. A ética não pode ser quadriculada. A ética é uma opção pessoal. Ética é escolha, é liberdade. A gente escolhe todos os dias condutas mais éticas ou menos éticas, mas você escolhe. Então, o código nunca pode ser de ética, ele é de comportamento. E a ética, gente, que é uma coisa importante da gente aprender, levar para casa aqui, é isso. A ética é social, tá? A gente não existe ética solitária, sob a ótica de você mesmo. A ética é em relação ao grupo que você convive. E, na saúde, a gente tem que considerar todo esse pessoal que depende da saúde.
Uma das coisas importantes que a gente discute muito no IBGC em relação à governança é conflito de interesse. É o pessoal em detrimento do grupo todo. Isto é conflito de interesse. E tem que ser numerado, tem que fazer uma brincadeira, principalmente com o top, né? Para que isso permeie a organização toda. Quem é o nosso cliente? O cliente é a operadora dos hospitais, eu estou dizendo. O cliente é o doente? O cliente é o médico? Quem é realmente o nosso cliente? Para que esses conflitos sejam harmonizados. E agora, voltando ao tema que nós estamos discutindo, o quanto estes primeiros pilares, né, que são o dono da empresa, que quer o resultado, que são os acionistas ou os cooperados nas cooperativas, nas Unimedes, não posso deixar de falar de Unimed, né, com esse imenso Brasil que tem por aí. O segundo pilar, que é o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal, porque dali para baixo seria a operacionalidade da empresa, que é quem supostamente vai basear no tom que o topo está dando. É importantíssimo. Eu acho que é até dispensável falar, né, gente, que exemplo não é a melhor maneira de educar, é a única. Não tem outro jeito. Inclusive, naquele livro do Warren Buffett, ele fala muito, não faça negócio com quem você não confia. É a maior fria que você pode entrar. Entendeu? Então, isto é compliance. Né? Isto tudo que eu falei é seguir as regras, seguir as leis, mas reveja as suas regras, porque, senão, às vezes, elas realmente não são seguíveis. Você vai ler lá e fala, nossa, isso aqui não faz nem sentido e nem a gente faz isso aqui dentro. Então, tira de lá, constrói primeiro uma cultura e depois coloca lá, porque fica muito feio, sabe? Aquela história do governança não é instrumento de marketing, não bota escrito lá, eu tenho governança. O seu cliente sentirá se você tem realmente governança. Tá? Não adianta ficar escrevendo lá no código de conduta se aquilo não acontecer. Tá bom? Obrigada, Virginia. Olha, nós vamos começar a interação. No meu relógio faltam 8 minutos. Não veio nenhuma pergunta do WhatsApp aqui. Eu acho que o pessoal não gostou da tecnologia, nós estamos na antiga, mas eu preferiria até que o colega pudesse falar. Vamos sentir o sentimento. Sentir o sentimento, não, vamos ouvir os seus sentimentos aqui. Esse negocinho do fim aí vai postergar um pouco. Vai aí, ficar. Eu sou o Alexandre Serpa, da CVS, né, no Brasil, a Drogaria Onofre. E, na verdade, eu queria ser até deselegante, porque eu acho que é a hora certa. Tinha uma coisa que eu ia falar amanhã, na minha palestra, e está perfeito falar agora. Compliance, no fim do dia, não é nem seguir as regras, é querer seguir as regras. Porque, como a doutora falou, eu tenho regra sobrando no mundo. E o que falta hoje é a vontade. E a vontade vem de onde? De muitos motivos, de prêmios e recompensas ou de punições, mas vem do tom. E aí, falando muito na prática, o que é o dia a dia do tom no topo? São coisas pequenas como o seu presidente, como já aconteceu comigo, falar, gente, compliance é chato, mas é necessário. Destruiu. A intenção dele foi perfeita. Ele quis dizer, vai dar trabalho, mas você vai fazer. Só que ele, que é o presidente da empresa, disse, é chato. Então, já destruiu um pouco. E o outro caso que eu gosto de usar muito em treinamento é, hoje a gente tem muita política de presentes e entretenimento, em que você não pode aceitar, e muitas pessoas chegam, obrigado, mas infelizmente eu não posso aceitar. O infelizmente destruiu, quer dizer, é o símbolo, quer dizer, o símbolo que você usou. Então, no dia a dia, compliance é muito mais sobre o comportamento humano de querer fazer algo certo, ou de ter um motivo que seja um motivo egoísta, mas que comece a fazer. Isso vai apresentar-se mais ou menos óbvio, de acordo com os exemplos, e o tom vai percolando até o fim. Desculpa a deselegância de ocupar o espaço, mas era a hora certa. Não há deselegância alguma, ao contrário, eu agradeço a intervenção. Eu acho que é isso que eu queria. Eu acho que, pessoal, mais uma vez, nós estamos aqui, né, a quinta-feira à tarde, concorrendo com o nosso horário de estar nas nossas empresas. Tem hoje o evento do RIMS. Eu acho que esse grupo que está aqui, ele tem que transcender as obrigações e realmente fazer as mudanças. Né? Nós estamos aqui como agente de mudança. Então, muito bem colocado. Posso só fazer um comentário? Deve. Eu lembrei de um exemplo, você deu 2 exemplos, né, que eu gosto sempre de citar. Eu acho que essa conduta da nossa vida, ela é baseada em educação, aquilo que você traz de casa, mas só educação não basta. Ela tem que vir acompanhada por um incentivo, punição ou recompensa. Lembra-se que em São Paulo, há muitos anos atrás, ninguém usava cinto de segurança.
por nada na vida. Ninguém entendia. Por mais que você fizesse campanha de educação, não conseguia atingir o objetivo. A hora que a punição severa entrou, ela durou nem 2 anos, a punição. Hoje, ninguém lembra de sair de casa sem colocar o cinto. Não tem mais uma multa de cinto de segurança. Então, é um misto das duas coisas aí nesse sistema. Alguém mais uma colocação? Existe um... Fala, doutor Dario, do Hospital Samaritano. Obrigado. Existe um conflito tremendo entre compliance, entre ética e o resultado, às vezes, né? Por exemplo, eu vou citar um exemplo. Às vezes, eu falo que eu tenho que evitar o overtreating. Eu tenho que tratar menos ou tratar adequadamente, não operar. Só que eu tenho uma pressão porque eu ganho dinheiro operando. Se eu não operar, eu não consigo ganhar dinheiro. E esse conflito é terrível nem na cabeça, no coração do gestor, né? Porque o resultado está lá no final do mês apontando. Como tratar isso? Olha, eu diria que esse dilema pode ser grande no interior do Brasil. Em São Paulo é difícil. Você não opera com um, opera com o outro, né? O volume tem para todo mundo. Então, eu diria que o limite é o resultado, né? Não seria exatamente, especificamente a coisa do volume cirúrgico, mas é o resultado. Ele tem que... O foco... Olha, eu diria que a situação das operadoras e dos hospitais no Brasil... Bom, está aí o limite que aconteceu agora, né? Que está esse hecatombe que aconteceu na cidade de São Paulo, que vai pesar no Brasil todo. Mas, que é da Unimed Paulistana, né? O problema. As operadoras estão chegando no limite e os hospitais junto. Então, ninguém ganha nessa história, gente. Tem que mudar o foco e nós temos que nos reconstruir. É o reflexo, parece até que o Jornal Nacional é a mesma coisa que a área de saúde, eu acho. O que está acontecendo no Brasil, esse caminho que foi tomado errado, da gente fazendo tantas coisas erradas, sabe, o errado para corrigir o errado, para corrigir o errado, para corrigir o errado, chegou num limite que vai cair. E nós já estamos neste Brasil que já não tem mais... Vamos ter que reconstruir o Brasil, vocês sabem disso, né? Dentro de regras de compliance. Parece piada fazer o governo federal seguir a lei, né? Mas é isso que vai ter que ser feito. E nós é que vamos ter que exigir isso. E espero que esta inter-relação operador-hospital também chegue, porque o cliente também está sendo prejudicado. Então, o resultado para todos tem que ser alguma coisa que não seja esse resultado que hoje em dia a gente busca. Eu não tenho a resposta. Eu acho que tem muita gente aí procurando. A hora que você falou, eu reagi àquele, falei, muda a meta. Se você continuar colocando a meta em cima disso, você passou a mensagem, periods. A decisão é essa. Eu vivi indústria química desde a década de 80. Então, eu comecei a viver indústria química com mortes e mortes e mortes. E eu vivi um processo brutal, que foram muitos anos, para você mudar o comportamento da indústria química, né? E foram gerações para você mudar. Porque, enquanto a meta ignorava a questão da segurança, esquece, meu filho, não tinha segurança. Só na hora que eu falou, seguinte, vai abrir mão, e não foi na primeira geração, não foi na segunda, foi na terceira. Né? Na terceira geração de gestão, que você falou, agora você... Mas mudou a meta, cara. E se você não quer mudar a meta, é decisão sua, mas o valor que você está passando é que a meta é essa. Colega, obrigado pela pergunta. Fundamental. Primeiro, a medicina é uma ciência subjetiva, então ela é sujeita a interpretações, mas o overtreatment, o sobretratamento é ofensivo. Não existe essa questão. É obsceno isso. A segurança do paciente está sempre em primeiro lugar. Então, se a instituição tem como princípio o resultado em primeiro lugar antes da qualidade e do respeito ao atendimento ao paciente, essa instituição vai ter que mudar um pouquinho a filosofia. Então, não existe essa pergunta, não existe. É obsceno isso, tá? Na minha opinião. Eu não ia complementar, mas... eu vou trabalhar um pouquinho, não vou especificamente, eu gostei muito da colocação de todos, e em relação... Já li, né? Em relação a mudar a meta. Pessoal, eu vou falar aqui para um ambiente bastante híbrido, né? Eu vou aproveitar as pessoas que eu estou vendo bastante jovens aqui, o que eu parabenizo os jovens, né, trabalhar esse tema, que é um tema que eu acho que ele é mais do que necessário, ele é fundamental para que
crescemos como pessoas e como profissionais. Então, levem essa bandeira para a sua vida pessoal e profissional, que eu não tenho dúvida que vocês serão bem-sucedidos. E vou pegar para as pessoas que são um pouco mais sêniores, que estão em fase de aconselhamento, em fase de fazer diferenças na vida dos outros. Assim como sempre é uma grande oportunidade de poder fazer diferença na nossa vida, né? Aprender coisas, independente da idade, é tão rico de a gente poder, mesmo com uma certa idade e senioridade, querer fazer coisas diferentes e aprender com isso. Então, pegando esses dois ambientes, eu acho que tem que primeiro deixar de ter medo. Né? Nós não podemos ser escravos de trabalho, e eu não estou falando para vocês pedirem demissão amanhã, né? Eu acho que vocês têm que estar com os princípios alinhados de qualquer organização. Isso serve para a vida profissional e pessoal. Isso serve em casa, marido, mulher, né? Não está contente aí? Tomem coragem, também não estou pedindo para aumentar o nível de divórcio, mas não se acomodem nessa vida de ter que viver desta forma. Nós não temos que viver de nenhuma forma que não seja aquela que esteja alinhada com os nossos princípios, com os nossos valores. Eu concordo com elas 100%. Eu sempre fui irreverente, né, no aspecto pessoal. Hoje eu sou um pouco mais comedido na irreverência, né, até porque o tempo, né, traz um pouco disso. Mas eu nunca tive medo de perder emprego, eu nunca tive medo de fazer as coisas daquilo que eu acreditava. E eu acho que isso que a gente tem que ter como resultado. Então, qualquer código de conduta, qualquer processinho de compliance, ele tem que estar alinhado com os princípios, com os valores e, de fato, saírem da teoria e irem para a prática. Né? Líderes fazem as coisas acontecerem. E eu, mais uma vez, eu reforço. Líder não significa ser chefe, né? Líder significa tomar atitude. Eu fiz uma pergunta de manhã para o Dom e a situação não foi colocada da maneira que eu gostaria. Eu fiz uma pergunta para ele seguinte: toda vez que é reportada uma situação, né, na área que foi colocado na estrutura de compliance da Cleveland Clinic, o Dom falou o seguinte, falou assim, uma vez reportado, para quem estava de manhã, o que ele disse que tem que ser feito? Tem que... Então, tem que agir e rapidamente, não é isso? Tem que agir rapidamente. Aí eu falei para ele, agir rapidamente a qualquer sinalização, isso é uma questão de liderança ou de compliance? Qual que é a resposta que vocês dão? Liderança. É liderança. Um bom líder, ele está aderente às boas práticas. Então, independente, um bom jogador de futebol, que seja o líder do time dele, vai ser uma inspiração para que o time jogue bem. Né? Um bom líder religioso fará com que a sua comunidade terá boas ações em relação ao aspecto social da sua comunidade. Um bom líder na sua casa terá uma boa harmonia em relação à sua empresa, que ele está falando da empresa família. E eu acho que é isso que a gente tem que se despir aqui. Embora falamos de coisas complexas, né, em relação à cultura, em relação aos sistemas da gestão, da governança,